Vamos tratar ainda das providências preliminares. Para fecharmos as providências preliminares, falta-nos ver as providências preliminares atípicas. Providências preliminares atípicas. Acabamos de ver as providências tipicamente previstas entre os artigos 347 a 353, não incidência dos efeitos da revelia, réplica e saneamento nessa ordem, 348 e 349, não incidência dos efeitos da revelia, 350 e 351, réplica, 352, saneamento. Então são 3 providências preliminares, 3 atitudes que o juiz deve tomar para conduzir o processo de forma legítima, de forma compatível com o devido processo legal, a depender do que tenha acontecido anteriormente nesse momento do Código, nesse capítulo do Código. Só que espalhado pelo Código, numa interpretação sistemática, é possível encontrarmos outras providências preliminares, outras atitudes que vão ocorrer nesse mesmo momento, nessa mesma fase processual, mas que não se encontram nesse momento, nesse capítulo do Código. Então vamos analisar aqui. Então qual seria a próxima providência preliminar? A primeira providência preliminar atípica, e que seria, de uma forma global, a 4ª providência preliminar, né? Vimos 3 providências preliminares típicas, agora a primeira atípica é a 4ª no cômputo global. Nós já estudamos aqui nesse período. Terminamos de falar, não sei se foi na aula passada ou aula retrasada. Trata-se da intimação do sujeito passivo da reconvenção. Da intimação / citação do sujeito passivo da reconvenção. Artigo 343, parágrafo 1º. Vamos lá. Nós vimos que quando dá resposta do réu, ele pode contestar, reconvir ou contestar e reconvir. Pois bem, quando ele reconvém, pouco importa se isoladamente ou junto com a contestação, nós teremos ali a propositura de uma demanda incidental, autônoma, independente. Vimos as características da reconvenção numa aula específica. Está lá no artigo 343. E é possível, na reconvenção, que é uma demanda incidental, uma ampliação subjetiva. Ou seja, o réu da demanda originária, que é o autor da reconvenção, o sujeito ativo da reconvenção, réu reconvinte, ele pode ter ido a juízo na reconvenção apenas em face do autor reconvindo, e aí nesse caso vai ser uma mera intimação, o ato de comunicação processual, porque o autor reconvindo já faz parte do processo. E ele pode também ter formado litisconsórcio passivo na reconvenção, colocando no polo passivo da reconvenção o autor reconvindo e um terceiro. Nesse caso, o terceiro não apareceu no processo ainda, não está sabendo de nada. Acabou de propor reconvenção. Você vai intimar o autor reconvindo, que já faz parte do processo, pelo advogado do autor reconvindo, e você vai ter que citar o terceiro, para trazer o terceiro para o processo. Artigos 238 e 239. É um pressuposto de validade, tem que citar. Aí não tem jeito. Então você vai intimar ou citar, a depender do caso, o sujeito passivo. Aí vai depender se é o autor reconvindo ou se é um terceiro, na reconvenção, para que ele possa se defender, exercer o contraditório na reconvenção. Então veja como é que, dependendo do tipo de resposta formulada, a atitude que o juiz tem que tomar nas providências preliminares vão variando. Está aí uma providência preliminar atípica. Uma outra providência preliminar, a citação dos terceiros nas hipóteses de intervenções, nas intervenções provocadas. As intervenções provocadas, especialmente pelo réu,
se dá na contestação. E as providências preliminares ocorrem logo após a fase da contestação, com terminado a fase da resposta do réu. Então, quais são as providências, quais são as intervenções de terceiros provocadas que vão ensejar essas providências preliminares? Nós já tratamos disso aqui, quando fiz uma introdução com os senhores da resposta do réu lato sensu, resposta do réu enquanto reações possíveis que o réu pode adotar. Nós teremos a denunciação da lide de um lado, e aí a hipótese, a previsão de denunciação pelo réu na contestação, os senhores verão no artigo 126, a denunciação por direito regressivo, ela pode ser tanto do autor quanto do réu. Tá? O mais comum é pelo réu. E a que nos importa aqui é aquela proposta pelo réu na contestação, que vai ensejar a providência preliminar nessa fase. E nós temos uma outra intervenção de terceiro, que é o chamamento ao processo. Essa tão somente pode ser formulada mesmo pelo réu na contestação, que é baseada em solidariedade, artigo 131. Então, quando o terceiro ele é provocado, ele é chamado ao processo, não vou chamado, né? Quando se tem a propositur, quando se tem a manifestação de uma intervenção de terceiro provocada pelo réu, o juiz não pode conduzir o processo desprezando essa manifestação. Ele deve, portanto, determinar a citação desses terceiros para participação do processo. Uma próxima providência preliminar, que nós estudamos aqui também não tem muito tempo, a nomeação de curador especial. Nomeação de curador especial na hipótese do artigo 72, inciso 2º. Nós vimos quando do estudo da revelia, nem sempre quando se consagra, quando se manifesta a revelia, no que consiste a revelia? A ausência de contestação. Nós teremos o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Está tudo isso no 344, que é a revelia e o efeito material da revelia. Aí o 345, o artigo subsequente, vai dizer quando que não se manifesta o efeito do 344, esse, da presunção de veracidade. E tem ali algumas hipóteses. E eu lhes disse lá, além dessas, tem outras. Como, por exemplo, a do 121, parágrafo único. A do assistido que vai atuar em substituição do assistente omisso. Falamos sobre isso na aula própria. E a do curador especial, nas hipóteses do 72, inciso 2º. Quais são as hipóteses, portanto, em que nós teremos revelia e, ao invés de termos como consequência processual o efeito material de presunção da veracidade dos fatos alegados do autor, o juiz nomeará curador especial, réu preso revel e réu revel citado por modalidade ficta. Nós falamos sobre isso na aula específica, né? Citação por hora certa, citação por edital. Nesses casos, o ordenamento jurídico não se sentiu tão confortável de olhar para o revel e lhe atribuir uma consequência tão penosa como a presunção de veracidade. Réu preso revel. O cara não deve ter contestado, deve ser porque ele está preso. Não deve ser tão fácil assim, com a liberdade cerceada, você conseguir exercer o direito de defesa. Nomear advogado, separar provas, não deve ser tão fácil. Então vamos fazer o seguinte, quando o réu que foi revel, ocorreu a revelia, ele está preso, vamos nomear um curador especial para esse camarada. A curatela especial é exercida pela Defensoria Pública, já falamos sobre isso, artigo 72, parágrafo único. Vejam também o artigo 341, né? Também o artigo 341, parágrafo único, que permite ao defensor público, ao advogado ativo, ao curador especial. Aqui a lei até se repetiu, né? Porque a curatela especial é exercida pela Defensoria Pública.
permite a esses sujeitos, implicitamente, permite a eles se defenderem por negativa geral, contestação genérica, porque não incide para eles o ônus da impugnação especificada, né? Então isso diminui a incidência da revelia em relação à atuação desses sujeitos. Pois bem, vejam como é que a revelia não é o fato de ter ocorrido revelia que o juiz vai necessariamente aplicar o efeito material. Ocorrendo a revelia, nós temos que olhar o 345, o 348, o 349, que acabamos de olhar, o 72, inciso 2º, o 121, parágrafo único. Olha quantas coisas que nesse momento o juiz tem que parar e olhar o processo para definir os rumos que ele deve tomar de modo válido. Uma próxima providência preliminar. O juiz deve determinar a oitiva de sujeitos que devem contar com intervenções obrigatórias. Como? O principal exemplo que eu posso lhes trazer aqui vai passar bem a ideia por todos. O Ministério Público. Vejam que consta do artigo 178. O Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem pública. Olha lá. Além dos casos da Constituição Federal, no interesse público social, interesse de incapaz, litígio coletivo para a posse de terra rural ou urbana. Então veja, processo em que nós temos a participação em interesse de incapaz. Tem que ouvir o Ministério Público. As partes já se manifestaram. O incapaz está com o representante. Pouco importa, tem que ouvir o Ministério Público. Obrigatoriamente. Se não ouvir, é nulidade. É causa de nulidade do processo. O Ministério Público deve ser obrigatoriamente ouvido. Pois bem. Além do Ministério Público, posso citar para os senhores o CAD, a CVM, o ICMBio, né, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o IBAMA, o IFAM, além de outros. São órgãos, autarquias federais que contam com, na lei de regência, determinação de participação obrigatória na matéria de sua atuação. Então o juiz vai determinar a oitiva desses órgãos, preenchendo ali os requisitos, se amoldando os casos, né, na hipótese que a lei determinar. Bom, qual é o número ali? 7, 8. Próxima providência preliminar atípica. Essa nós veremos na análise das provas, né? Abertura de vista ao autor das provas documentais juntadas pelo réu na contestação. Artigo 437. Abertura de vista ao autor das provas documentais juntadas pelo réu na contestação. Porque esse artigo 437 vai dizer que a parte adversa tem o prazo de 15 dias para se manifestar sobre a prova juntada pela outra parte. Então a parte adversa, quando o réu junta na contestação, a parte adversa vai ser o autor. O autor tem 15 dias para se manifestar sobre a prova documental que o réu junta na contestação. Nós veremos que a prova documental ela deve ser trazida aos autos na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar, se ela tiver a prova com ela, evidentemente. Então o autor traz a prova documental na petição inicial, o réu traz a prova documental na contestação e as partes se manifestam na primeira oportunidade que tiver para se manifestar ou em 15 dias. Então o réu se manifesta sobre a prova do autor na contestação, o autor se manifesta sobre a prova do réu em 15 dias. Esses 15 dias, os senhores podem pensar naturalmente assim, é a réplica, né, professor? Que o senhor falou como
uma providência preliminar típica. Por que ela está aqui como providência preliminar típica? Porque pode ser que o réu não tenha apresentado nenhum fato novo e tenha juntado um documento. Então, a oitiva do autor em relação ao documento independe, é independente da réplica. Claro que se ele juntou o documento e também alegou um fato novo, que é, até reconheço, mais comum, por isso que eu deixo essa mais para o final, ele vai ser ouvido nos mesmos 15 dias e na réplica, nos seus 15 dias, ele vai ter que se manifestar também sobre a prova documental. Agora, se ele não trouxe nenhum fato novo, que é algo excepcional, mas juntou o documento, aí o autor vai ter 15 dias para se manifestar, não pelo 350 e 351, réplica, mas pelo 437. Qual é o número? 9 agora? 9. A última providência preliminar, a intimação das partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, se ainda não tiverem feito. Então vejam, eu não tinha dito aos senhores, lá na aula de petição inicial, mais precisamente, porque tem o artigo 319, inciso 6º, que trata como requisito da petição inicial a indicação das provas que o autor pretende produzir. E eu lhes disse lá, olha, isso não é bem um requisito, porque o autor não tem como saber as provas que ele pretende produzir. Por quê? Porque não se produz prova sobre fatos incontroversos. Fatos incontroversos são os fatos não controvertidos. Fatos não controvertidos são fatos que a outra parte ou expressamente concorda, ou que a outra parte não se opõe. Porque fatos que a outra parte não se opõe vai incidir presunção. Como nós vimos aqui, ônus da impugnação especificada, artigo 341, eventualmente revelia, artigo 344. Como é que o autor vai saber na petição inicial se o réu vai contestar ou não, se o réu contestando vai concordar ou não, e se o réu contestando vai concordar sobre tudo ou não, o que o réu vai fazer? O autor não tem bola de cristal. Mesma coisa o réu. O réu produz prova dos fatos novos que ele traz. Como é que o réu, na contestação, vai saber o que o autor vai impugnar na réplica ou não? O autor é ouvido, né? Sobre o que o réu traz de alegação fáticas em 15 dias. Não tem como saber. Então, é uma prática, né, que os juízes intimem nesse momento do processo. Agora sim. Agora terminou a fase de alegações. As partes já falaram o que tinham para falar. É claro que, ocorrendo fato superveniente, fatos novos, as partes irão peticionar. Só que as partes já falaram o que tinham para falar sobre a causa subjacente, sobre os fatos, sobre a causa de pedir. Agora o que falta é prova. O juiz chama as partes. Assim, agora me digam quais são as provas que vocês pretendem produzir. Se já não tiverem dito, claro. Se o autor lá no começo já sabe que vai ter que produzir uma prova testemunhal, porque a hipótese mostrou para ele, aí ele já indicou que vai produzir prova testemunhal. Cada caso é um caso, naturalmente. Ok? Então, essas são, senhores, as providências preliminares como um todo. As providências preliminares típicas, artigo 347 a 353, não incidência dos efeitos da revelia, réplica, saneamento, e essas outras 6 providências preliminares atípicas, espalhadas pelo Código e que ocorrem nesse momento do processo. E para encerrar providências preliminares, são as providências, as atitudes que o juiz deve adotar, a depender do que tenha acontecido no processo diante das atitudes do autor e do réu, a depender do estado em que o processo se encontra, dos atos que tenham sido praticados no processo. Por exemplo, se teve contestação ou se teve revelia. Se teve contestação ou se teve reconvenção. Se na contestação teve defesa de mérito direta, indireta, processual.
Então veja como é que são várias consequências que implicam nas providências preliminares. Se na contestação o réu trouxe uma intervenção de terceiro, isso vai moldar a condução do procedimento dali em diante. Então o juiz tem que ler, tem que olhar o processo para trás para definir as providências que ele deve adotar dali para frente, para que o processo possa, portanto, se desenvolver de um modo válido. É nisso que consiste as providências preliminares que nós acabamos de acabar.